Saudações, aqui quem vos fala é Bruno, e eu quero trazer mais um relato para o canal. O relato que eu trago hoje é imperdível, mas eu preciso deixar algo bem claro. Eu sou apenas o narrador das histórias que são enviadas para o canal. Você decide acreditar nelas ou não. O intuito desse vídeo é apenas para entretenimento. Então, por favor, não se ofendam se você não acredita ou se acha a história totalmente absurda. Não leve isso para o lado pessoal. Pessoas enviam esses casos para mim e eu tenho o prazer de narrá-los. Então, de qualquer forma, eu peço que você desfrute dessa história, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e deixe um comentário, mas é claro, com muito respeito. Dito tudo isso, vamos para mais um relato. Olá, o meu nome é Pedro, eu tenho 22 anos e sou de Minas Gerais. E irei contar uma experiência que eu tive com algo sobrenatural. Era o ano de 2020. Eu estava tendo um péssimo ano. Estava depressivo. Não queria saber nem de estudar, ainda mais a ideia de estudar à noite, que não me agradava nem um pouco. Afinal, eu moro em uma cidade pequena. Para eu chegar na escola estadual, eu tinha que passar por uma mata muito longa e tenebrosa, cerca de 30 minutos. Eu não gostava nem um pouco daquele caminho. Algumas semanas depois, a aula já tinha começado e eu estava indo contra a minha vontade, porém, começou a circular conversas por toda a cidade que havia vários animais que estavam desaparecendo, próximo ao local por onde eu tinha que fazer aquele caminho para a escola. Havia relato de 3 pessoas que foram encontradas mortas próximas a ruas movimentadas. As autoridades não sabiam o que poderia ser, por isso aumentaram as rondas. Certo dia eu não fui à escola. Em uma quinta-feira, quando eu resolvi ir, eu tive uma surpresa, pois não me falaram que não haveria aula naquele dia. Quando chegou o dia, eu estava me arrumando para ir à escola. Algo me dizia para não ir, mas se eu faltasse, os meus pais iriam reclamar comigo. Eu saí de casa e me despedi dos meus pais. A rua nesse dia estava muito vazia, mais do que o comum. Porém, eu deixei para lá, pois logo eu iria ter que tomar aquele caminho que eu odiava. Depois de um tempo, eu havia chegado na escola e, para minha surpresa e raiva, a escola estava fechada. Não haveria aula naquele dia, e eu estava com muita raiva por ter andado 30 minutos à toa. Eu decidi voltar para casa e teria que fazer de novo aquele caminho maçante. Bem, eu já estava caminhando, estava por aquele caminho, quando eu notei uma movimentação muito suspeita na minha frente. Parecia um homem muito grande, de quase 2,5 metros. Eu fiquei assustado na hora e me perguntando por que alguém estaria ali, se comportando como se fosse um animal. Eu fui me aproximando e minha visão foi ficando mais clara. Eu uso óculos, pois tinha dificuldade de enxergar de longe, e nesse dia eu não tinha levado os óculos comigo. Mais um arrependimento que eu guardo. Quando minha visão foi se adaptando, eu já mais próximo daquele homem, eu vi uma coisa assustadora e amedrontadora que jamais tinha visto na minha vida. Era um enorme cão negro de olhos vermelhos. Parecia que saía faíscas de tão maligno que era o olhar daquela coisa. Quando eu vi aquilo, eu tive certeza que era um lobisomem. Eu já tinha visto vários filmes sobre essa criatura. Esse lobisomem me lembrava o do Van Helsing. O lobisomem estava devorando o que parecia ser uma pessoa. Suas tripas voavam por todos os lados com as mordidas daquele bicho infernal. Numa reação de medo, eu acabei caindo para trás devido ao susto. Logo a fera parou de devorar o que parecia ser um homem. Eu rapidamente corri desesperado, largando minha mochila no chão. Aquele lobisomem me viu e saiu disparado correndo em minha direção. A todo momento eu olhava para trás, vendo o quão rápido era aquela criatura. Aquele lobisomem tinha uma força descomunal. Ele não tinha apenas tamanho, mas força e agilidade. A fera quebrava as árvores tranquilamente sem sofrer um único arranhão. Logo a besta conseguiu me alcançar, agarrando a minha perna esquerda. Ele parecia se divertir vendo eu gritar de dor e pedir por ajuda. Eu estava com muito medo e já estava me despedindo desse mundo. Rezei por minha família para que nunca se deparassem com essa criatura maldita. Em um último suspiro, eu disse: Senhor, perdoe todos os meus pecados. Após essas palavras, fechei os meus olhos e já estava esperando pelo pior. Porém, eu escutei outros uivos vindo da mata. Tinha mais alguma coisa vindo em nossa direção. O lobisomem, com muito ódio, me colocou sobre uma árvore que estava próxima, machucando ainda mais minha perna esquerda. Eu notei que aquele lobisomem estava olhando atentamente para o que ia sair daquela mata. Quando eu estava no chão me contorcendo de dor,
Eu vi sair outro lobisomem daquela mata. Este outro, porém, tinha pelagem totalmente branca, como se fosse neve. Seus olhos eram azuis, e ele era praticamente do mesmo tamanho que a fera negra. A fera albina me encarou por alguns instantes e logo voltou sua atenção para aquele ser de olhos vermelhos. A fera negra então partiu para cima da fera albina, e logo começou uma luta feroz. Eram mordidas, patadas, sangue e destruição por onde passavam. Naquele momento, árvores fortes não passavam de meros galhos perante a força daqueles seres. Eu olhava o combate bem na minha frente, me questionando se aquilo era um sonho. Eu percebi que a fera albina estava me protegendo, porém aquele lobisomem negro era muito forte, muito resistente. Eu não sabia quem estava ganhando. Simplesmente nenhum recuava. De repente, o ser infernal conseguiu jogar a fera albina em uma árvore bem longe, fazendo ele se distanciar. Em um movimento de covardia, aquele ser possuído de maldade partiu para cima de mim novamente. A fera branca, porém, tinha visto, mas não iria chegar a tempo. Então aquele ser saltou em minha direção, se preparando para dar uma mordida em mim. Eu chorei aflito e fechando os olhos novamente, de repente outra fera saltou da mata, indo de encontro àquele ser feroz. Era outra fera albina, mas diferente. Os seus olhos eram totalmente brancos. Essa outra fera se enroscou com aquele demônio e começaram a brigar novamente. A outra fera albina começou a se levantar e, vendo que a luta dos dois outros lobisomens estavam perto de mim, e temendo que o lobisomem maligno me atacasse, entrou na minha frente rapidamente para me proteger. Eu consegui me arrastar para trás de uma árvore. A fera de olhos azuis, notando que eu tinha me afastado, se juntou à luta para ajudar o outro lobisomem albino. Logo os dois começaram a atacar o lobisomem de olhos vermelhos. Distribuiu mordidas em seus braços e pernas. Aquela fera maligna era muito resistente, mas não invencível. Os albinos, depois de muito tempo, conseguiram arrancar um dos braços daquele maldito e logo atravessaram suas garras sobre aquela fera maligna, que ainda conseguiu dar algumas mordidas. Havia sangue para todos os lados. A fera de olhos azuis, em um rápido movimento, deu um fim naquela luta, dando um golpe terrível naquele lobisomem. Eu estava muito debilitado e vi as duas feras albinas se encarando. Elas me viram, e o albino dos olhos brancos pegou o que restou do corpo do demônio e arrastou desaparecendo na mata. Já a outra fera foi vindo em minha direção e logo eu apaguei devido ao choque. Eu acordei depois de quase 12 horas no hospital. Eu não sei como eu fui parar ali. Os médicos disseram que algumas pessoas me encontraram próximo à entrada da mata. Depois desse dia comecei a dar mais valor à minha vida e lutar contra a depressão. Sempre serei grato àquelas duas feras albinas que me salvaram. Obrigado por narrar o meu relato. Boa noite.